Aleister Crowley, o homem mais perverso do mundo. Imagine você com 11 anos de idade e sua própria mãe olha para você e te chama de a besta do livro do Apocalipse. Não como uma piada, não brincando. Ela realmente acredita que seu filho pode ser o próprio anticristo andando pela casa deles. É assim que começa a história de Edward Alexander Crowley. E, sinceramente, isso explica muita coisa do que vem a seguir. Você provavelmente já ouviu falar desse cara. Você já deve ter ouvido falar dele em músicas do Ozzy Osbourne ou nas lendas do rock and roll, mas sua história real é ainda mais fascinante. E hoje vamos passar por tudo. De onde ele veio, no que ele acredita e por que ele é tão popular entre ocultistas do mundo todo. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou o Camp Gagnon e esta é minha tenda, onde toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas de todos os tempos e lugares. Como sempre, estou acompanhado pelo muito bonito 1,95 m e cheio de músculos Cristos. Como você está, Cristos? E aí? Então, vamos começar nosso estudo sobre Aleister Crowley. Eu ouvi falar desse cara quando eu era só uma criança. Minha mãe falava comigo sobre Aleister Crowley e eu pensava, ele era muito mau. Ele era um homem muito mau. Ele era satanista, ocultista e fazia todo tipo de coisa ruim. Eu realmente não sabia nada sobre ele e nunca investiguei, pois não afetava minha vida. Quando criança, só sabia que ele conversava com demônios, que talvez fossem alienígenas, assunto que vamos abordar em breve. E ele estava em algumas músicas de rock and roll. E basicamente era isso. Mas como eu disse, os detalhes reais da vida dele são muito mais interessantes. Então, vamos voltar. 12 de outubro de 1875 em Leamington Spa, Inglaterra. Esse cara, o pequeno Eduardo. Acho que é assim que o Trump diria. O pequeno Eduardo cresceu basicamente em uma seita. Os pais dele não eram apenas cristãos. Provavelmente se consideravam cristãos, mas eram dos irmãos de Plymouth. Pense em fogo e enxofre e que você vai para o inferno para sempre e vai queimar por toda a eternidade. Tudo isso elevado ao máximo. Sem dança, sem filmes, sem teatro, sem peças, sem romances, sem diversão, basicamente. O pai dele, o velho Eduardo Sênior, era um pregador itinerante que passava os dias alertando as pessoas sobre a danação. A família, basicamente vivia e respirava esse cristianismo apocalíptico, daquele tipo em que você está constantemente esperando que o mundo acabe a qualquer momento e, no fundo, meio que torcendo para que isso aconteça logo. Mas o lance sobre lares religiosos rigorosos é que eles acabam criando pessoas promíscuas, não é? Praticamente todos que conheço e são devassos sexualmente cresceram em lares religiosos repressivos, menos eu. Na verdade, Pensando bem, acho que minha infância nem foi tão reprimida. não era muito religiosa. Minha mãe nos levava sempre à igreja, mas sem repressão. Conversávamos sobre tudo e nos divertíamos. Quando fiz 16 anos, meu pai foi pra balada e se divertiu, com a família toda lá. Pegamos uma mesa. Sabe como é? Então, não era reprimido nesse sentido tradicional, mas era muito religioso. Mas quando as coisas são reprimidas, aí sim tudo sai do controle, né? Quanto mais apertada a coleira, mais forte eles puxam. Então, o jovem Edward começou a se rebelar. Ao falar em se rebelar, refiro-me à rebelião mais insana que você possa imaginar. O pai dele morreu quando ele tinha 11 anos, o que só piorou as coisas para o jovem, Aleister Crowley. Aos 14 anos, ele já quebrava todas as regras religiosas que conseguia imaginar. A mãe dele, Emily, o pegava, experimentando o que ele chamava de pensamentos impuros, e de modo geral, ele agia como, o oposto de tudo que ela tentou ensinar para ele. Ele se masturbava pensando em imagens religiosas, xingava durante as orações e fazia basicamente qualquer coisa para horrorizá-la, Sua mãe super religiosa. E quando ela o chamava de besta, ele não chorava, não pedia desculpas, nem fazia nada. Ele quase que abraçava isso e usava como se fosse um distintivo de honra. A mãe dele intensificou ainda mais o fervor religioso, convencida de que Satanás estava literalmente possuindo o filho dela. E quanto mais ela forçava a religião, mais ele resistia. Ao chegar à adolescência tardia, Eduardo já considerava o cristianismo não só errado, mas também prejudicial. Ele começou a chamar a mãe de fanática sem cérebro na cara dela e anunciou que iria mudar de nome. A partir de agora, ele seria Aleister Crowley, escrito com um teatral EI porque parecia mais misterioso e celta. Foi o primeiro ato real de autocriação dele, certo?
transformando-se em alguém completamente diferente do, você sabe, aquele garoto da Irmandade que os pais dele tentaram, você sabe, criar para ser. Então, em 1895, Alistair foi para o Trinity College em Cambridge, aparentemente para estudar filosofia. Mas Cambridge, na década de 1890, era onde os jovens iam para se descobrir. E Crowley se meteu em todo tipo de encrenca. Ele mergulhou de cabeça na poesia, escrevendo sobre, você sabe, sexualidade explícita, blasfêmia e tudo aquilo que a mãe dele teria simplesmente odiado. E ele até explorou sua sexualidade, não só com mulheres, mas também com homens, o que na verdade poderia te levar para a prisão na Inglaterra vitoriana. Mas, mais importante ainda, ele descobriu o ocultismo. Tudo começou com livros. Crowley sempre foi um grande leitor e, ao conhecer obras de magia, misticismo e filosofia esotérica, não conseguiu parar. Ele devorou tudo, desde grimórios medievais até obras contemporâneas sobre espiritualismo. Ele leu sobre os mistérios do Antigo Egito, Tantra hindu, até mesmo, você sabe, técnicas de meditação budista. E isso não era apenas curiosidade acadêmica. Crowley realmente acreditava que existia um conhecimento oculto e ele estava determinado a encontrá-lo. Então, em Cambridge, ele também percebeu que tinha um dom, não só para escrever, mas para deixar as pessoas de queixo caído. Quero dizer, esse garoto era um verdadeiro causador de espanto em tempo integral. Ele escreveu uma coleção de poemas eróticos chamada White Stains, que era tão explícita que nenhuma editora convencional quis publicar. Literalmente. Estamos falando de descrições detalhadas de praticamente todo o ato sexual imaginável, misturadas com blasfêmia religiosa e, você sabe, todo tipo de devassidão. E os poemas não eram apenas obscenos. Eles eram sujos espiritualmente, tratavam o sexo, sabe? Tratavam o sexo como um ato sagrado que poderia te conectar ao divino. Basicamente, o que vamos abordar mais tarde é, você sabe, magia sexual. Ele teve que publicar isso de forma privada e anônima, mas circulou no submundo e estabeleceu sua reputação como alguém disposto a cruzar todos os limites. Então, em 1898, Crowley havia deixado Cambridge sem um diploma, mas com algo um pouco mais valioso. Uma missão, um senso claro de propósito. Ele via a religião como falsa, a moralidade como uma prisão e a vida normal como entediante. Mas o que ele realmente queria era essa verdade, a verdade espiritual, aquele tipo que ele achava que, sabe, o cristianismo tinha enterrado sob culpa e regras. E foi aí que ele descobriu a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Essa era uma sociedade secreta que prometia ensinar técnicas mágicas genuínas. Se viu nosso episódio sobre sociedades secretas, deve se lembrar deles. Fundada em 1888, a Aurora Dourada era onde a elite ocultista de Londres se reunia para estudar magia cerimonial. Mas não só isso, alquimia, misticismo. Os membros incluíam poetas como W.B. Yeats, autores como Arthur Machen e outros, sabe, vários intelectuais que acreditavam que a sabedoria antiga poderia ser redescoberta através do estudo e da prática ritualística. Então, Crowley entrou para a ordem em 1898, apenas 10 anos depois da fundação, e se dedicou completamente ao trabalho. Mas se você achava que isso era só um culto comum, estava enganado. A Golden Dawn ensinava um sistema complexo de correspondências entre cores, números, letras hebraicas, símbolos astrológicos, operações mágicas, todo tipo de coisa maluca. E os estudantes avançavam por graus, aprendendo técnicas cada vez mais avançadas para o que eles chamavam de desenvolvimento espiritual. Crowley dominou o material bem rápido, mas também começou a ultrapassar limites, mais uma vez, o que deixou outros membros desconfortáveis. O problema era que Crowley tratava a magia como um esporte radical, enquanto outros membros da Golden Dawn encaravam os rituais com respeito e reverência. Crowley simplesmente exagerou, enlouqueceu e usou drogas nas cerimônias, além de incorporar elementos sexuais que chocaram outros magos e outras atitudes. E o ponto de ruptura veio nos anos 1900, especificamente em 1900. Crowley avançou rapidamente pelo sistema de graus da Golden Dawn, mas quando tentou se iniciar no nível mais alto sem a devida autorização, os líderes da ordem perderam a paciência. E eles o expulsaram por ser caótico demais, experimental demais e, francamente, simplesmente estranho demais para o grupo desses ocultistas vitorianos tradicionais. Mas ser expulso da Golden Dawn não o fez diminuir o ritmo. Agora ele podia desenvolver sua própria abordagem à magia sem ninguém dizendo o que fazer. Ele passou a viajar,
unindo filosofias orientais ao ocultismo ocidental de formas inéditas. Ele estudou yoga na Índia, praticou budismo e aprendeu sobre taoísmo e alquimia taoísta na China, mas ele não estava tentando se encontrar. Crowley estava aprendendo técnicas que o preparavam para algo maior. Ele também começou a experimentar seriamente com drogas como uma ferramenta espiritual. Então, na época, ópio, haxixe, cocaína, mescalina, todas essas substâncias eram relativamente comuns. Quero dizer, não diria que eram amplamente difundidas, mas você podia encontrá-las, e elas podiam alterar sua consciência de uma forma bastante significativa. E Crowley experimentou isso em combinação com rituais mágicos. Ele mantinha relatórios detalhados desses experimentos, tratando sua própria mente como um laboratório para explorar esses estados alterados de consciência décadas antes de a pesquisa com psicodélicos realmente se tornar respeitável. E tudo isso levou à primavera de 1904, quando Crowley estava no Cairo com sua esposa, Rose. Eles estavam em lua de mel. Mas Crowley, sendo Crowley, também havia planejado realizar rituais mágicos. Rituais na câmara do rei da Grande Pirâmide. Naquela época era muito mais fácil ter acesso, você sabe, a esses artefatos gigantes. Então, Rose, que normalmente demonstrava pouco interesse pelo passatempo ocultista do marido, começou a agir de forma estranha. Ela começou a falar sobre Horus, o antigo deus egípcio, insistindo que ele estava tentando comunicar algo importante. E Crowley ficou cético no começo, certo? Rose não sabia nada sobre mitologia egípcia, mas quando ela o levou a um museu do Cairo e apontou para uma estela específica, numerada 666, o que você sabe, Crowley quase interpretou como uma piada cósmica sobre o seu apelido. Foi aí que ele começou a prestar atenção. Rose disse a ele que Horus queria que ele se preparasse para uma revelação e que ele deveria sentar em seu quarto de hotel ao meio-dia por 3 dias consecutivos para receber uma mensagem. E o que aconteceu em seguida mudou tudo. 8, 9 e 10 de abril. Em 1904, Crowley estava sentado em seu quarto de hotel no Cairo e afirmou receber uma mensagem ditada por uma inteligência sobrenatural chamada Aiwass. Isso também não foi um sussurro espiritual suave. De acordo com Crowley, Aiwass falava com uma voz clara e autoritária que parecia vir logo acima de seu ombro esquerdo. A entidade ditou exatamente 220 versos ao longo de 3 dias, criando o texto que Crowley chamaria de Livro da Lei. O livro afirmava que uma nova era espiritual havia começado, o Éon de Horus. Ela substituiria o foco do cristianismo na culpa e na negação de si mesmo por uma nova ideia, cujo princípio central seria: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não fazer o que quiser no sentido hedonista, mas descobrir sua verdadeira vontade e segui-la independentemente do que as pessoas digam. O livro proclamava que cada pessoa era como uma estrela, uma entidade cósmica única com sua própria órbita perfeita, que não deveria ser desviada pelos sistemas morais dos outros, sabe? E Crowley passou o resto da vida tentando entender o que sua mensagem espiritual realmente significava. Foi então que ele criou um novo sistema de crenças chamado Telema, uma palavra grega que significa vontade. E era basicamente uma religião e filosofia completa construída em torno do livro da lei. Ao contrário do cristianismo, que ensina as pessoas a se negarem e servirem a Deus, Telema inverteu essa ideia. Ela dizia às pessoas para descobrirem quem realmente são e então viverem plenamente essa verdade. Em vez de tratar o corpo como algo pecaminoso, Telema via a vida física como algo sagrado. E, em vez de seguir regras de fontes externas, como você sabe, igrejas, líderes, pastores ou gurus, os telemitas deviam se tornar sua própria fonte de verdade e orientação. Então, em 1905, Crowley havia desenvolvido uma teoria que provavelmente faria sua mãe dos irmãos de Plymouth morrer de choque. Ele acreditava que o clímax sexual era a força mágica mais poderosa disponível para os seres humanos. Do ponto de vista dele, no momento do orgasmo, você está completamente presente. Seu ego se dissolve e você experimenta algo que parece transcendente. Para quem acreditava que a consciência podia ser expandida por rituais, ali parecia o lugar ideal para começar a experimentar. Não era só diversão chamada de espiritualidade.
Crowley tratava a magia sexual com a mesma intensidade sistemática de tudo o que fazia. Ele começou a, você sabe, incorporar fluidos corporais como sêmen, secreções vaginais e sangue em seus rituais mágicos, acreditando que esses continham força vital concentrada que poderia alimentar essas operações sobrenaturais. Vale mencionar que, ao falar em magia, não me refiro à mágica de palco ou truques de cartas. Estou falando de pessoas que afirmam realmente ter poderes mágicos, aquela magia muitas vezes grafada com CK no final. Esse é o tipo de magia que você sabe que Crowley tinha interesse. Não truques, mas realmente esses tipos de rituais que tentariam trazer algum tipo de força sobrenatural. E ele realizava essas cerimônias elaboradas onde atos sexuais se tornavam oferendas para esses deuses egípcios, com cada clímax, você sabe, cuidadosamente direcionado para esses objetivos mágicos. E as amantes dele não eram apenas parceiras, elas se tornavam o que ele chamava de mulheres escarlate, nomeadas em referência à prostituta da Babilônia, você sabe, do Apocalipse. Na teologia de Crowley, essas mulheres representavam o caos divino e a destruição criativa, sendo deusas encarnadas. Fazer sexo com elas era literalmente comungar com o sagrado feminino. Rose, sua esposa, foi a primeira mulher escarlate. Mas Crowley sendo Crowley, é claro que a monogamia não iria conter suas ambições espirituais por muito tempo. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque você tem uma pequena empresa, ou talvez trabalhe para uma pequena empresa, e eu estou prestes a facilitar muito a sua vida. Vamos supor, hipoteticamente, que você tenha um pequeno, negócio de móveis, certo? E você está tendo dificuldade para controlar as matérias-primas, o cronograma de produção, faturar os clientes, todas essas coisas. Bom, é por isso que eu quero te falar sobre o Odoo, beleza? Porque com o Odoo é uma plataforma de negócios tudo em um que simplifica tudo. Agora você conta com gestão de estoque, manufatura e aplicativos de contabilidade que simplificam tudo. Então agora, se você tem uma pequena empresa, pode monitorar o estoque em tempo real, agendar chamadas de produção de forma mais eficiente e enviar faturas automaticamente, tudo a partir de uma única plataforma. Você também recebe um CRM personalizado para acompanhar leads e clientes potenciais, aumentando suas taxas de fechamento. Antes, era preciso contratar algum figurão da Ivy League, um empresário que fizesse tudo acontecer. Agora, com o Odoo, isso não é mais necessário. Tenho certeza de que você pensa, se isso facilita minha vida, dá mais tempo livre para amigos, família e softball, além de aumentar meu ganho, deve ser muito caro. Mas aqui está a boa notícia. Os ouvintes deste programa vão ganhar um teste gratuito de 14 dias, isso mesmo. Você tem 2 semanas com o Odoo totalmente de graça quando acessa odoo.com/odoo.com/camp. Isso mesmo, odoo.com, use o código promocional CAMP. E você vai ter 14 dias grátis só para experimentar. Veja se você gosta. Se não for para você, não tem problema. Tudo bem. Mas o Odoo vai facilitar muito a sua vida. Tudo o que você precisa em um só lugar. Economize tempo, ganhe mais dinheiro. Agora, vamos voltar ao programa. Cada mulher escarlate trouxe energias distintas ao trabalho mágico dele. Teve Lila Waddell, uma violinista que conseguia improvisar música durante os rituais e ajudava com os poemas de Crowley. Mary Deste, que o ajudou a decifrar os mistérios numéricos escondidos no livro da lei. E Jeannie Robert Foster, uma jornalista que realmente documentou seus experimentos. Esses não eram encontros aleatórios. Crowley acreditava que cada mulher fora escolhida por forças sobrenaturais para ajudá-lo a desbloquear esses níveis da realidade. Agora, lembre-se, o sexo não era separado da magia. Ele era a magia. Crowley criava essas cerimônias elaboradas onde, você sabe, as posições sexuais correspondiam a diferentes planetas e suas influências, e o momento do clímax era alinhado com eventos astrológicos, e todos os fluidos eram coletados e usados em rituais posteriores. Era todo um processo, certo? Ele mantinha diários detalhados sobre, você sabe, basicamente tudo o que acontecia, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque ele acreditava que as duas coisas eram inseparáveis. Então, em 1912, os experimentos de Crowley chamaram a atenção de Theodor Reuss, o líder da organização ocultista alemã chamada Ordo Templi Orientis, também conhecida como OTO. Ruse tinha ouvido rumores sobre as técnicas de magia sexual de Crowley e estava convencido de que ele havia redescoberto de forma independente segredos antigos que a OTO afirmava preservar. Ele iniciou Crowley na ordem e eventualmente o tornou o chefe da filial britânica. Isso era perfeito para Crowley, um grupo que ele poderia assumir e moldar conforme suas ideias.
A OTO começou meio que como uma versão quase mística, ou uma versão mais mística da maçonaria, cheia desses rituais e graus pelos quais você precisava passar. Após Crowley assumir o comando, ele foi além e reescreveu os rituais, incluindo atos sexuais reais como ferramentas mágicas. O que antes eram cerimônias simbólicas se tornaram rituais físicos de verdade, feitos para gerar poder real. E no topo da versão de Crowley da OTO, as coisas ficaram ainda mais intensas. Ele introduziu o que chamou de segredo supremo, uma técnica sexual específica que, segundo ele, poderia criar uma energia mágica poderosa e levar a resultados sobrenaturais ainda maiores. E isso não era só conversa. Ele deu instruções detalhadas sobre como usar, você sabe, masturbação, sexo oral, relação sexual e todas, você sabe, diferentes formas de atividade sexual como verdadeira oração ou prática espiritual. E não era opcional. Os membros deveriam testar os métodos e relatar os resultados. Crowley acreditava estar resgatando algo antigo que o cristianismo tentou eliminar. Ele acreditava que os primeiros cristãos esconderam de propósito ideias de magia sexual, o que gerou séculos de vergonha e repressão. Segundo ele, sexo não era pecaminoso, era espiritual. Os rituais da OTO dele tinham o objetivo de consertar a divisão entre corpo e alma e, você sabe, fazer as pessoas pensarem que o quarto era quase como um templo e que, você sabe, cada clímax era uma conexão com o divino. Mas essa não é a parte mais louca. A experiência mágica mais estranha e talvez mais importante de Crowley ocorreu em 1918, enquanto estava em Nova York. Foi chamada de Amalantra, ou o trabalho de Amalantra. Essa foi uma série de rituais que ele criou para entrar em contato com inteligências não humanas. Ele fez isso usando uma mistura de magia sexual, estados psicodélicos e invocações cerimoniais. Crowley intencionalmente tentou abrir uma porta entre esses mundos. E, de acordo com ele, funcionou. Algo passou por essa porta. E esse algo era Lamb. L.A. Lamb. E a parte estranha é que quando Crowley desenhou Lamb com base no que viu durante os rituais, foi isso aqui. Isso foi o que ele desenhou. Agora, o que é estranho nessa imagem na tela é que ela meio que se parece com um alienígena cinzento, como as pessoas descreveriam um alienígena. Mas o interessante é que isso foi feito em 1918. As primeiras representações dos cinzas que conhecemos surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Elas surgem com o caso de abdução de Betty e Barney Hill. E é realmente aí que essa ideia desses seres alienígenas de cabeça grande e olhos grandes entra em cena. Então, a ideia de que ele desenharia isso em 1918 se destaca como, você sabe, uma maneira bem estranha de descrever essa inteligência não humana com a qual ele conversou. Então, novamente, você pode ver essa cabeça desproporcionalmente grande, esses olhos estranhos, essa boca e nariz pequenos. E, novamente, isso foi em 1918, décadas antes de Roswell, antes de Betty e Barney Hill, nos anos 1960, antes de alienígenas, E.T., Spielberg ou qualquer uma dessas pessoas realmente colocarem essas ideias no zeitgeist cultural. E Crowley não chamou Lamb de alienígena, certo? Ele chamou isso de uma inteligência preternatural, palavras dele, algo que existia fora da realidade normal, agindo como um guardião entre dimensões. Talvez até mesmo, sabe, quando as pessoas tomam DMT e vão para um lugar diferente, elas veem elfos-máquina. Isso é algo que você costuma ouvir as pessoas descreverem como criaturas do tipo duende ou goblin. Talvez eles também tenham essa aparência, quem sabe? Então ele novamente chama Lamb desse tipo de guardião que existe entre, sabe, essas dimensões. É da mesma forma que ele descreveu Iwas, o ser que ele encontrou no Cairo e que realmente lhe deu, sabe, o livro da lei. Então, de acordo com seus diários, Lamb se comunicava telepaticamente e lhe dava mensagens enigmáticas, sabe, sobre consciência, tempo, a estrutura da própria realidade. Crowley acreditava que Lamb estava no limiar entre os mundos e que, ao interagir com ele, você poderia alcançar entidades ainda mais estranhas. Avançando para os tempos modernos, alguns pesquisadores de OVNIs acham que foi aí que tudo começou. O primeiro registro de contato com o que abduz pessoas aparece nos radares, entra pelas janelas dos quartos e suga vacas. A ideia de que Crowley, através de seu experimento, abriu um portal que nunca foi totalmente fechado.
Até Crowley parecia perceber que tinha acessado algo grandioso. Ele criou um grupo chamado Culto de Lam para continuar o trabalho e passou anos tentando mapear o que ele chamava de túneis de Set, rotas invisíveis entre dimensões que seres como, você sabe, Lam poderiam percorrer. Agora, Lam era um alienígena, um demônio, apenas fruto, você sabe, da imaginação de Crowley alimentada por drogas? Ninguém sabe. Mas a imagem que ele deixou para trás e os estranhos paralelos com as histórias modernas de abdução que ouvimos fazem disso um dos capítulos mais assombrosos da história do ocultismo. Em 1918, Crowley já havia levado a magia mais longe do que quase qualquer um antes dele. Ele não apenas brincava com feitiços. Ele construiu todo um sistema de crenças em torno da liberdade sexual, sabe? De contatar outras entidades, de romper os limites da consciência. Ele tinha passado de, sabe, ser apenas um poeta rebelde com ressentimento contra, você sabe, sua criação, para se tornar um praticante legítimo de magia, mapeando ideias que não chegariam à psicologia convencional ou, sabe, aos círculos espirituais por décadas. Nesse momento, ele já tinha seguidores pelo mundo experimentando as mesmas coisas e tentando alcançar os mesmos lugares. Quer as pessoas achassem que ele era um gênio ou, sabe, um maluco, Crowley estava explorando territórios que ninguém mais ousava tocar. Mas Crowley não chamava atenção apenas no mundo ocultista. Outras pessoas também começavam a notar. Seus escritos pró-Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial o tornaram um alvo na Grã-Bretanha. Sua magia sexual assustava a sociedade respeitável e o uso de drogas tornava-se impossível de ignorar. O homem que dizia se comunicar com alienígenas agora estava sendo monitorado por governos e jornalistas que o consideravam perigoso ou totalmente desequilibrado. E toda essa pressão não o impediu nem um pouco. Na verdade, isso o impulsionou para o próximo capítulo de sua vida, fundando a Abadia de Telema, na Sicília, um lugar onde sua filosofia de faze o que tu queres seria colocada à prova máxima e quase destruiria tudo. Em 1914, Crowley já tinha inimigos em vários continentes e a Primeira Guerra Mundial lhe daria a chance de fazer ainda mais. Quando a guerra começou, Crowley estava em Nova York, oficialmente preso pelo conflito, mas na verdade aproveitava o caos. Em vez de voltar para apoiar a Grã-Bretanha, como muitos esperavam, ele fez algo que surpreendeu até seus críticos. Ele começou a escrever propaganda pró-Alemanha para leitores americanos. Os artigos criticavam o Império Britânico como corrupto e elogiavam a eficiência alemã, apresentando argumentos que, para alguns, pareciam traição. Mas é aqui que fica interessante. Muitos historiadores dos serviços de inteligência acreditam que ele sempre foi agente duplo britânico. A teoria é que o MI6, ou a inteligência naval britânica, o recrutou justamente porque ele já tinha uma reputação duvidosa. Quem imaginaria que o homem mais perverso do mundo fosse um espião leal, né? Os artigos pró-Alemanha dele eram tão absurdamente exagerados que alguns acreditam que eles tinham a intenção de minar a propaganda alemã, fazendo-a parecer ridícula. Se isso for verdade, Crowley não apenas causava confusão, mas usava sua personalidade como arma para provocar ou desencorajar uma nação inteira, né? Se você parar para pensar, sabe, esse cara, o homem mais perverso de todos, esse maluco que usa drogas, conversa com todo mundo, se ele gosta da Alemanha, então, eu não posso apoiar a Alemanha. É meio inteligente. Agora, claro, as evidências são na maioria circunstanciais, mas é interessante analisar isso. Crowley tinha ligações com a inteligência britânica por meio de seus antigos contatos em Cambridge, e os artigos que ele escrevia estavam cheios de erros sutis e exageros estranhos que faziam com que parecessem mais uma paródia, de certa forma. A maior pista é que, após a guerra, nada ocorreu com ele. Sem acusações, sem julgamento, nem mesmo uma advertência ou uma multa, nada. Ou eles eram incrivelmente tolerantes, o que eu duvido, ou sabiam exatamente o que ele estava fazendo o tempo todo. Então, em 1920, Crowley estava pronto para seu próximo experimento. Ele desenvolveu um sistema filosófico completo na Telema, testou técnicas mágicas radicais através da Otto e sobreviveu a essa controvérsia durante a guerra que, você sabe, teria destruído qualquer outra pessoa. Agora ele queria criar um laboratório vivo onde suas ideias pudessem ser praticadas sem interferência da sociedade, e ele encontrou o lugar. Ficava na Sicília, uma vila chamada Santa Bárbara, que ele rebatizou de Abadia de Telema. A abadia não era só uma casa, era a tentativa de Crowley de criar uma comunidade utópica baseada no lema
Faze o que tu queres. Quem morava lá não era só colega de quarto, mas parte de um experimento de liberdade radical. Eles seguiam seus desejos sem culpa ou regras morais, realizavam rituais mágicos diários e tratavam tudo, desde comer até sexo e meditação, como parte desse caminho espiritual. E o lugar tinha mesmo essa cara. Crowley cobriu as paredes com murais de deuses, deusas, cenas sexuais e símbolos ocultistas de todo tipo. E, sabe, um verdadeiro mapa visual das crenças dele espalhado por todos os cômodos. A vida na abadia girava em torno do que Crowley chamava de grande obra, basicamente descobrir quem você realmente é e crescer a partir disso. Mas isso não era só uma ideia espiritual. Crowley havia criado rituais intensos que tinham como objetivo levar as pessoas ao limite de suas capacidades físicas e mentais. O ritual matinal era chamado de Liber Resh e exigia que os residentes saudassem o sol ao amanhecer. Virados para o leste, levantavam os braços e recitavam: Salve a ti que és Ra em teu nascimento, mesmo a ti que és Ra em tua força. Os rituais noturnos eram mais intensos, inspirados por práticas do Antigo Egito. Pessoas se reuniam numa sala pouco iluminada, onde Crowley, de túnicas e cocares, conduzia a cerimônia. Ele invocava deuses como Babilônia e Caos, enquanto casais faziam sexo e outros entoavam cânticos, acreditando que essa energia seria criada e que isso poderia trazer essa força espiritual para a sala. E o ritual mais chocante era a Missa da Fênix, onde os participantes faziam pequenos cortes nos braços ou no peito com facas sagradas, recolhendo o sangue nessas taças cerimoniais. Misturavam esse sangue ao vinho e bebiam. Enquanto recitavam: Eu sou o Senhor de Tebas, e eu, o inspirado quarto orador de Mentu, para mim, desvenda o céu velado, o alto imolado Unk-Af na Consu. A ideia era que o sangue contém uma força vital que podia ser consumida para, basicamente, obter esse poder mágico. É basicamente ser um vampiro disfarçado de cerimônia religiosa. E quando você lê o texto, ou até mesmo as invocações ou os rituais, você fica meio tipo, isso aqui é tipo uma feira renascentista. Parece um pouco Game of Thrones, né? Você meio que lê aquilo e fica tipo, beleza. Mas ele levava isso totalmente a sério. E talvez funcione. Não sei, nunca falei com um alienígena. Ele fez isso. Crowley, ele também, instituiu o que ele chamou de missa gnóstica, que era uma paródia da comunhão católica, onde a Eucaristia era substituída por bolos feitos com secreções corporais. E o sacerdote e a sacerdotisa teriam relações sexuais no altar, com seus fluidos combinados misturados em pequenos bolos que os membros da congregação consumiriam como um sacramento. Os rituais com drogas seguiam o mesmo padrão. Os participantes apenas fumavam haxixe recreativamente. Eles jejuavam por dias, consumiam doses precisamente medidas enquanto invocavam divindades egípcias específicas e depois passavam horas em quartos escuros registrando suas visões nesses diários mágicos. Crowley acreditava que certas substâncias permitiam acessar diferentes reinos espirituais. Então ele combinava várias drogas em coquetéis projetados para produzir o tipo específico de magia. Experiência mística. Depois todos precisavam passar pelo ritual. Os novatos eram vendados, despidos e conduzidos por uma série de câmaras onde experimentavam essa morte e renascimento simulados. Eles bebiam poções amargas que induziam ao vômito, se submetiam a serem amarrados e simbolicamente torturados e juravam obediência absoluta a Crowley. Isso não era para abuso. Era para que o novato deixasse sua vida antiga para trás e renascesse, ou pelo menos era isso que Crowley dizia. Mas a prática mais intensa da abadia era o que Crowley chamava de atravessar o abismo, um ritual simbólico destinado a quebrar o ego e revelar a verdadeira vontade da pessoa. Não era só meditação ou incenso. Alguns participantes passavam dias em isolamento, jejum e substâncias que alteravam a mente para quebrar sua noção de si mesmos. O objetivo era renascer espiritualmente pela morte do ego. Mas nem todos saíram iguais. Alguns nunca mais foram os mesmos depois disso. Dizia-se que quem não estivesse preparado poderia sofrer danos psicológicos permanentes. Durante um desses rituais extremos de sangue, a tragédia ocorreu. Em fevereiro de 1923, Raoul Loveday, um jovem estudante de Oxford que havia chegado com sua esposa, Betty May, participou de uma cerimônia onde os participantes se cortavam e bebiam o sangue uns dos outros de uma tigela compartilhada.
A tigela não havia sido devidamente esterilizada entre os usos, e em poucos dias, Loveday estava sofrendo de enterite aguda, uma infecção intestinal grave que seu sistema imunológico, enfraquecido pelas drogas, não conseguiu combater. Assim, em poucas semanas, Loveday morreu. A causa exata foi contestada, mas a combinação de más condições de higiene, uso de drogas e o estresse físico das práticas intensivas claramente enfraqueceu seu organismo além do ponto de recuperação. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram uma repetição delirante de fórmulas mágicas que Crowley havia lhe ensinado. Betty May, sua esposa, devastada e furiosa, fugiu da Sicília e foi direto para a imprensa britânica com histórias que faziam a abadia parecer, sabe, uma combinação entre um bordel, um culto da morte e um antro de drogas. Ela relatou rituais de sangue, cerimônias sexuais com vários parceiros e orgias de drogas que duravam dias, e os tabloides enlouqueceram. Eles publicavam manchetes sobre o homem que queríamos enforcar e um canibal à solta. E a mídia, para ser sincero, exagerou a história e isso acabou favorecendo Crowley. Jornais europeus divulgaram alegações de rituais satânicos, sacrifícios e demônios, tornando Crowley famoso. Mesmo pelos motivos errados, ele não se importava. Pais alertavam filhos sobre ele e governos o vigiavam. E até outros ocultistas começaram a se afastar da sua reputação agora infame. E o golpe final veio de uma fonte improvável, Benito Mussolini. Sim, aquele Mussolini. E aí, pessoal, precisamos falar sobre cuidados com a pele. Isso mesmo. Se você já me ouviu no Flagrant ou até mesmo neste programa, já falei sobre o quanto eu gosto de sebo bovino. Sim, não estou falando de alguma gororoba feita em laboratório com 39 sílabas e um monte de produtos químicos e tal. Estou falando do bom e velho sebo bovino. Isso mesmo, é gordura de vaca. Sei que parece loucura, mas há um motivo para as pessoas usarem isso há milhares de anos. Esse é o hidratante que seus ancestrais usavam antes, sabe, da indústria de loções, química e farmacêutica, aparecerem e bagunçarem tudo com golpes de óleo vegetal e coquetéis químicos, certo? O sebo é usado há milhares de anos. Os antigos egípcios, andando pelo deserto, passavam sebo bovino para deixar a pele bonita, macia, sem rachar e realmente resistir aos elementos. Gregos e romanos usavam para curar feridas e evitar que a pele ficasse, sabe, parecendo papiro. E até sua bisavó provavelmente usava isso. Eu não sei. E aqui está a grande vantagem do sebo bovino. Ele tem um monte de, sabe, vitaminas lipossolúveis tipo A, D, E e K. E ele realmente imita os óleos naturais da sua pele porque vem de um ser vivo. Isso significa que seu corpo reconhece e diz, isso é coisa boa, e você não tem nenhuma reação estranha. E sabe, não é igual aqueles sérums de $90 que cheiram a eucalipto ou sei lá o quê. Eu uso, minha esposa rouba de mim. Meu bebê usa também. Todo mundo na família fica bem e se sente bem com o poder da sebo bovino. Então, bem antes de dormir, eu literalmente pego um pouquinho com o dedo, esfrego nas mãos e passo no rosto, espalhando bem. Tem vários aromas ótimos. O cheiro é incrível. Quando acordo, me sinto hidratado e renovado. Se tiver interesse, pode comprar agora a melhor gordura bovina do mercado. Para ser sincero, toda gordura bovina é basicamente igual e muito natural. Essa aqui é natural como as outras, mas está com 30% de desconto quando você vai na Evil Goods. Isso mesmo. Na Evil Goods, inscreva-se pelo link na descrição do vídeo ou em evilgoods.com.camp. Faça isso por sua pele, pela vaca e por seus ancestrais. Agora, vamos voltar ao programa. Ao tentar consolidar seu controle na Itália, Mussolini buscava parecer moralmente forte, e ter um ocultista britânico comandando essa comuna sexual movida a drogas, onde pessoas morrem na Sicília, não ajudava muito na imagem dele, né? Então, em abril de 1923, o governo deu a Crowley 24 horas para sair da Itália para sempre. E Crowley não reagiu. Ele disse algo como, vocês me pegaram. Ele juntou seus poucos pertences restantes e deixou a Sicília, abandonando seu culto, ou, enfim, como você quiser chamar. E agora, expulso da Itália e indesejado em toda a Europa, Crowley entrou no último capítulo de sua vida como uma espécie de ocultista exilado. Anos de uso intenso de drogas cobraram seu preço, suas finanças eram um desastre e seu nome tóxico demais para empregos comuns. Mesmo com sua vida desmoronando, suas ideias ganharam vida própria. Nos últimos anos, Crowley dedicou o que lhe restava à escrita e produção de suas obras mais influentes. Nesse ponto, ele estava falido, viciado em heroína, mas ainda escrevendo livros que ocultistas usam até hoje.
Sua rotina diária era uma mistura de vício e produtividade. Ele começava o dia com heroína para conter os tremores e depois usava cocaína para se concentrar e escrever por algumas horas. E então, à tarde, ele talvez usasse ópio ou haxixe para estimular ideias místicas, seguido de um pouco mais de heroína à noite para aliviar a dor. E esse ciclo continuava diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. E ele documentava tudo isso em seu diário mágico, tratando o uso de drogas como um experimento pessoal. Nessa época, ele escreveu livros poderosos e perturbadores, como Magia Sem Lágrimas e o livro de Thoth, com percepções sobre a consciência. Uma realidade que não seria alcançada por muitos pesquisadores acadêmicos, sabe, nem mesmo depois de muito tempo. Mas junto com as percepções profundas, vieram os sinais de declínio. Quero dizer, tudo, desde desabafos paranoicos sobre esses inimigos imaginários até delírios de perseguição. E o tipo de pensamento distorcido que vem de passar anos convencido de que estava em contato direto com esses seres de outro mundo. Crowley parecia perder o controle. O que é notável é que, mesmo nesse estado deteriorado, Crowley continuava atraindo novos seguidores que levariam suas ideias para territórios completamente inesperados. Quero dizer, um dos mais importantes era um jovem cientista de foguetes americano chamado Jack Parsons. Ele conheceu o trabalho de Crowley nos anos 1930 e acreditava que rituais mágicos permitiam contato com inteligências alienígenas. E Parsons não brincava só com o ocultismo, ele era um cientista sério, esse era seu trabalho. Ele ajudou a ser pioneiro na propulsão de foguetes no Caltech, cofundou o laboratório de propulsão a jato e desenvolveu tecnologia de combustível sólido, na qual a NASA ainda confia até hoje. Mas fora do laboratório, ele era um ocultista totalmente dedicado a Crowley. À noite, ele organizava esses rituais telêmicos elaborados em sua mansão em Pasadena, misturando ciência com práticas ocultistas completas. Quero dizer, aqui está uma foto dele segurando uma lanterna. Então, quero dizer, se isso não é, você sabe, uma indicação clara de quem esse cara era. Sim, Jack Parsons, o famoso telêmico seguidor de Crowley. Sim. A ligação entre esses cientistas de foguetes e o ocultismo parece meio estranha, mas para Parsons fazia todo sentido. Os foguetes escapavam da gravidade da Terra. A magia rompe os limites da mente. Ambos estão expandindo limites, lidando com essas forças poderosas e imprevisíveis, e ambos exigiam muita precisão e muita coragem. Para Parsons, não havia contradição em calcular fórmulas de combustível durante o dia e invocar deuses egípcios à noite. Era tudo a mesma busca. Preso em Londres e sem dinheiro, Crowley ficou empolgado por ter esse seguidor americano rico como Parsons, que lhe enviava dinheiro, e eles realmente mantinham contato próximo. Crowley dava instruções mágicas detalhadas e Parsons as registrava com atualizações, experimentos e certa bajulação. Para Crowley, Parsons era como um laboratório remoto, alguém para testar rituais caros que ele não tinha dinheiro ou disposição para realizar. Então, em 1945, Parsons decidiu tentar a operação mágica mais ambiciosa de Crowley. Esse foi o trabalho da Babilônia, uma série de rituais criados para invocar a Mulher Escarlate, profetizada no Livro da Lei. Isso não era apenas sobre contatar, você sabe, a mulher espiritual. Parsons acreditava que ele poderia literalmente encarnar a deusa Babilônia em forma humana, criando um ser divino que iria, você sabe, inaugurar o novo Aeon de Crowley. Nessa operação, Parsons recrutou um assistente que se tornaria uma das figuras mais controversas do século XX. Esse assistente, o nome dele era L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia. Hubbard, então um escritor de ficção científica com interesse no ocultismo, dedicou-se totalmente ao trabalho mágico de Parsons. Juntos, eles realizaram semanas de rituais intensivos de magia sexual, usando técnicas que Crowley havia desenvolvido durante seus anos na abadia. O trabalho de Babilônia foi uma série de rituais intensos, sabe? Onde Parsons e Hubbard tentaram invocar uma deusa usando sexo, simbolismo e estados alterados, todas as coisas que Crowley havia ensinado a eles. Montaram quartos decorados em estilo egípcio e faziam longas invocações, usando o sexo para gerar a energia que acreditavam precisar. Parsons acreditava que o ritual funcionou quando conheceu Marjorie Cameron, uma artista ruiva que, para ele, incorporava perfeitamente, sabe, essa energia selvagem e divina que ele vinha tentando invocar. Quero dizer, esse cara tarado pra caramba.
Ele ficou convencido de que ela era a escolhida, que ela era, sabe, a mulher escarlate que ele estava procurando. O relacionamento deles logo virou um romance intenso e adoração espiritual, mas na Inglaterra, Crowley era cético quanto a isso, né? Ele não conseguia evitar a curiosidade diante dessas afirmações ousadas. Mas, sabe, Crowley estava lá tipo, ei, você viu, saiu um fumaceiro enorme e uma mulher de dentro de um armário ou algo assim? E ele responde, não, não, eu conheci essa garota no trem. Ele fala, cara, isso não é... Você pode se concentrar? Eu estou tentando fazer magia. E Parsons disse, cara, conheci uma gata, foi sensacional. Então, o trabalho da Babilônia não terminou do jeito que ninguém realmente esperava. Então, Hubbard fugiu com uma grande quantia do dinheiro de Parsons e com a namorada dele, deixando Parsons não só falido, mas também solteiro. E havia algo ainda mais estranho. Alguns teóricos acreditam que os rituais de Parsons e Hubbard afetaram mais do que suas vidas pessoais. Eles talvez, ou literalmente, abriram uma porta, um portal, segundo eles, que permitiu que entidades extraterrestres começassem a interagir com os humanos com mais frequência. Se isso é uma especulação absurda ou não, uma coisa é clara. O final dos anos 1940 foi o início da cultura moderna dos OVNIs. E, curiosamente, muitas dessas primeiras histórias de encontros com alienígenas se parecem muito com as visões e experiências sobre as quais Crowley vinha escrevendo há anos. Seres de luz, símbolos e mensagens do além. A influência de Crowley também se espalhava por canais menos óbvios. A ideia dele de expandir a consciência e explorar estados alterados surgiu nas primeiras pesquisas sobre psicodélicos, certo? Pensadores como Aldous Huxley experimentavam mescalina de formas que lembravam as práticas mágicas de Crowley. Ao mesmo tempo, agências de inteligência estavam agindo discretamente e estudando as técnicas dele também, não pela espiritualidade, mas pelo potencial delas em guerra psicológica, interrogatório e controle mental. Pensa em operações como a MK-Ultra, que usava LSD na tentativa de controlar a mente das pessoas para fazê-las agir contra a própria vontade. Mais uma vez, o legado de Crowley influenciava ciência, cultura e espionagem. Acredito que a música Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne, fala sobre esse homem infame, o mesmo de quem estamos falando. Crowley morreu em 1º de dezembro de 1947 em uma pensão decadente em Hastings, na Inglaterra. Segundo testemunhas, suas últimas palavras foram: "Estou perplexo." Depois de 72 anos perseguindo as verdades ocultas do universo através da magia, drogas, sexo, rituais, tudo isso, nem mesmo ele tinha certeza do que tudo aquilo significava. Seu funeral se transformou em mais um escândalo final. A imprensa britânica esperava um enterro silencioso, uma última chance de, você sabe, enterrar o homem e seu legado. Mas os seguidores de Crowley tinham outros planos. Eles queriam uma cerimônia pública, lendo em voz alta o livro da lei e realizando rituais telêmicos bem em cima do caixão dele. A morte foi só o início da real influência de Crowley. Quero dizer, em poucas décadas, o rosto dele apareceria na capa mais famosa da história do rock, o Sgt. Pepper's, se pudermos mostrar. A filosofia dele inspiraria movimentos contraculturais ao redor do mundo, e suas técnicas mágicas seriam estudadas por todos, desde a NASA até estrelas do pop, em busca de inspiração criativa. Então, Crowley morre em 47, mas o nome dele não morre com ele. Nos anos 60, a contracultura era como combustível de foguete para a reputação póstuma de Crowley. De repente, uma geração de jovens que estava rejeitando a experiência religiosa convencional começou a experimentar drogas psicodélicas e a abraçar a libertação sexual. Com o que isso se parece? Parece um pouco com Aleister Crowley, e eles basicamente começaram a fazer tudo o que Crowley vinha pregando desde 1904. O lema dele, "Faça o que tu queres", virou o slogan não oficial do movimento hippie nos anos 60, mesmo que a maioria dos jovens que repetia isso nem soubesse de onde vinha. A virada ocorreu quando músicos de rock descobriram seu trabalho. Eles não eram fãs casuais. Grandes artistas ficaram realmente obcecados com a filosofia mágica de Crowley e começaram a incorporá-la em sua música e em suas personalidades. Quero dizer, Jimmy Page do Led Zeppelin provavelmente foi o mais sério devoto de Crowley na história do rock. Em 1970, Jimmy Page realmente comprou a antiga mansão de Crowley, a Casa Boleskine, às margens do Lago Ness, na Escócia. Não foi só uma compra de imóvel de celebridade. Jimmy Page estava convencido de que a casa mantinha energia mágica dos rituais de Crowley e queria acessar esse poder para seu próprio trabalho criativo.
Ele preencheu o espaço com livros, artefatos mágicos e móveis originais da casa de Crowley. Jimmy Page não só morou na casa de Crowley, como estudou seriamente seus sistemas mágicos, influenciando a música do Led Zeppelin. Os símbolos misteriosos da banda, incluindo o sigilo pessoal de Jimmy Page, que aparece no quarto álbum de estúdio do Led Zeppelin, foram derivados diretamente dos escritos mágicos de Crowley. E se pudermos mostrar aqui uma imagem do símbolo Zoso, quando Jimmy Page fazia solos de guitarra que pareciam canalizar uma energia de outro mundo, ele realmente acreditava que estava usando técnicas que Crowley havia desenvolvido para contatar essas forças sobrenaturais. Então, na parte de trás desse álbum, até mesmo na camiseta que eu uso regularmente, minha camiseta favorita do Led Zeppelin, tem esse símbolo Zoso. E é, possivelmente, o símbolo mais controverso de toda a antologia do Led Zeppelin. E uma das teorias, você sabe, foi encontrada no livro Obras Coletivas, volume 1, de Aleister Crowley, quando um símbolo foi encontrado que se assemelhava muito ao logo de Jimmy Page. Jimmy Page nunca revelou o significado do símbolo, só contou para Robert Plant, que depois esqueceu. E aí, galera? Vamos fazer uma pausa rápida porque você já é crescido. Sim, você é um marmanjão e ainda adora comer aqueles cereais açucarados da infância. Quando você era um garotinho gordinho de 8 anos, sentava no sofá comendo esses cereais açucarados. Hoje, se tentar fazer isso, como eu já fiz, você se sente péssimo. Você pensa, minha pressão está subindo, eu realmente fico de ressaca depois de comer esses cereais que eu comia quando era criança. Por isso quero falar com você sobre Magic Spoon. Acabei de abrir porque estava me empanturrando. Magic Spoon tem todos os sabores que você adora, vindos dos seus cereais nostálgicos favoritos. Sabores como frutado, chocolate e glaciado. Esses nomes te parecem familiares? Legalmente não posso dizer quais são, mas são os sabores do Magic Spoon. E o incrível é que o sabor é o mesmo. É todo o sabor concentrado em cada mordida daqueles cereais da infância, mas com 13 gramas de proteína, 0 gramas de açúcar e 4 gramas de carboidratos líquidos. Imagina, 13 de proteína. Esse cereal é cheio de proteína. Assim, em vez de ser uma criança gordinha, você pode assistir desenhos no domingo e ficar forte. É isso aí. Você vai ficar igual ao Ronnie Coleman se continuar nesses cereais, vai ficar muito forte. Então, em vez de ser um garotinho gordinho, você pode ser um homem gigante e forte, mas ainda manter seus mesmos hábitos de só sentar e assistir seus desenhos animados. E para os ouvintes deste programa, se você acessar magicspoon.com/camp, isso mesmo, magicspoon.com/CAMP, você vai ganhar $5 de desconto no seu próximo pedido. $5 inteiros que você pode economizar e aplicar em terapia para entender sua infância nojenta e distorcida, enchendo a cara de açúcares processados, corante vermelho 40 e coisas desse tipo. Mas com Magic Spoon, você não precisa se preocupar com nada disso. É tudo tranquilo. 13 gramas de proteína, nada de açúcar. 4 gramas de carboidratos. Compre hoje mesmo. Magic Spoon na Amazon, no supermercado ou em magicspoon.com/camp para $5 de desconto. Agora, de volta ao programa, seu gordo. Mas o momento que realmente levou Crowley para o mainstream, você sabe, da cultura pop, veio em 1967, quando os Beatles colocaram o rosto dele na icônica capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um dos maiores álbuns de todos os tempos. E lá está ele, o segundo da esquerda na fileira de cima, cercado por outros ícones culturais que a banda queria homenagear. Paul McCartney explicou depois que eles escolheram pessoas que moldaram sua visão de mundo, e a filosofia rebelde de Crowley sobre se libertar das normas sociais claramente tocou fundo neles. Foi uma referência sutil, mas que apresentou milhões de pessoas à grande besta sem dizer uma palavra. Agora pense por um instante. A banda mais popular da história estampou o rosto do homem mais perverso do mundo em seu álbum mais famoso. Adolescentes que desconheciam o ocultismo ou o telema passaram a ver a imagem de Crowley sempre que ouviam seu disco favorito. David Bowie, na verdade, levou isso mais longe do que a maioria. Ele não apenas fez referência a Crowley, ele absorveu suas ideias, coisas como transformação, identidade, tratar a vida como um tipo de projeto artístico, onde você sabe, essas são ideias fundamentais, centrais para ambos. Com personagens como Ziggy Stardust e depois o Thin White Duke, Bowie está constantemente se reinventando, quase como as personas mágicas de Crowley. Para Bowie, não era só uma questão de imagem, era usar essa persona como uma forma de explorar e remodelar a realidade.
Ozzy Osbourne, como eu mencionei antes, apostou no valor do choque. A música dele, Sr. Crowley, explorava essa vibe sombria e misteriosa e ajudou a consolidar o lugar de Crowley na mitologia do rock. E até mesmo o Iron Maiden fez referências a ele em músicas sobre, você sabe, misticismo e ocultismo. Bandas punk também, curtiram essa energia anti-autoritária dele. Artistas do rock se interessavam mais pela filosofia dele. A influência de Crowley está presente na música, mas de formas variadas. Às vezes, como você sabe, um ícone rebelde, outras vezes como um símbolo de liberdade criativa. Mas a influência de Crowley ia muito além da música. As ideias dele sobre consciência estavam, ao mesmo tempo, influenciando pesquisas acadêmicas em psicologia e neurociência. Cientistas estudavam estados alterados de consciência e estavam redescobrindo técnicas que Crowley já praticava desde 1890. Especificamente, pesquisadores em criatividade e desempenho máximo descobriram que os métodos dele para alcançar, uma consciência mágica, sobre a qual ele escreve em muitos de seus livros, eram extremamente semelhantes ao que os acadêmicos chamariam hoje em dia de estado de fluxo. O movimento do potencial humano dos anos 70 e 80, pode-se dizer, usava várias técnicas de Crowley, muitas vezes sem dar o devido crédito, certo? Quero dizer, terapias como a de renascimento e várias outras práticas da nova era usavam os mesmos métodos psicológicos que Crowley havia desenvolvido para suas iniciações mágicas. A ideia de que você poderia transformar completamente sua personalidade através desses workshops intensivos e experienciais veio do currículo mágico dele. A internet ampliou ainda mais o alcance de Crowley. Quero dizer, comunidades online focadas em caos, magia, arte e ideias de autotransformação frequentemente tratam Crowley como, você sabe, uma figura fundamental. Seus livros são fáceis de achar online e seus rituais e técnicas estão em fóruns, Reddit, vídeos no YouTube e outros meios. Eles seguem espalhando e desenvolvendo muitas mensagens dele para o bem ou mal. O que começou como uma filosofia underground agora circula pelos espaços digitais e faz releituras do trabalho de Crowley para toda uma nova geração. E o legado dele é, confuso e polarizador. Para ser sincero, é isso que ele queria, né? Esse é o ponto. Ele é o caos, o homem mais perverso que já existiu. Nos próprios termos dele, Nos próprios termos dele. Quebrando barreiras, em todas essas coisas diferentes de magia, psicodélicos e libertação sexual. Tudo isso fazia parte do plano dele de alguma forma, certo? Ele queria que as pessoas o vissem como esse tipo de figura ocultista assustadora. Ame-o ou odeie-o, mas não o ignore. Esse é o ponto. Crowley abriu algo na cultura ocidental que nunca se fechou, seja um portal para alienígenas ou apenas suas ideias sobre, você sabe, liberdade e autoexpressão. Faça o que você quiser, não o que a sociedade manda. Essa ideia central do telema se infiltrou em tudo a partir dos anos 60, Desde álbuns de rock and roll até círculos ocultistas e livros de autoajuda. Então, o garoto apelidado de A Besta pela mãe acabou se tornando exatamente isso. Talvez Satanás ou algo ainda mais estranho. E até mesmo pessoas que nunca ouviram o nome dele antes ainda são, de certa forma, afetadas pela sua influência. Eu não sei, parece mágica se você quer saber. Então é isso. Essa é a vida de Aleister Crowley. Agora, se você é um ocultista ou alguém fascinado pelo ocultismo, eu adoraria saber. Eu deixei passar alguma coisa? Teve algo que erramos? E se você é apenas um observador casual do estranho e do bizarro e gosta de mergulhar nesses assuntos esquisitos, o que você achou? O que você descobriu sobre o trabalho de Crowley e como ele meio que previu o tecido social dos anos 1960? Ele previu exatamente o que ia acontecer e, de certo modo, estava certo. Foi sorte ou você percebeu os sinais? Ou ele foi influenciado por algum tipo de força profética externa? Não tenho respostas para essas perguntas, mas talvez você tenha. Deixe suas opiniões aí, vou ler todas. E como sempre, fazemos isso toda semana. Gostaria que viessem à minha tenda para explorarmos juntos histórias estranhas, bizarras e sombrias de várias épocas e lugares. Sem mais delongas, vejo vocês na próxima. Obrigado por acamparem conosco. A paz esteja com vocês. Aviso rápido. Se você gosta do acampamento Gagnon ou de religião, tenho uma ótima notícia. Vamos lançar o acampamento de história. Este é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes, e deve ter aprendido sobre eles na escola de forma chata, mas aqui não será assim.
Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Dá uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.